início da nossa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos mais um ciclo de celebração da Semana Santa. Neste momento iremos fazer o canto de entrada. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Hosana, 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 Hosana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciemos hoje a Semana Santa, recordando a entrada de Cristo em Jerusalém para celebrar a sua Páscoa, como povo da antiga aliança, que durante a festa das tendas levava ramos nas mãos, significando a esperança miscelânica. Renovemos hoje nossa adesão a Cristo Senhor da história. Saudemos com Hosana, o filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Todos dirão: os filhos de Hebreus Com ramos de e palmeiras correram ao encontro de Jesus. Então, o que significa estes ramos, que eles correram ao encontro de Jesus? Significa que os cristãos estão unidos, à busca de Cristo. Significa que todos nós aqui que estamos também estamos unidos em busca de Cristo, na mesma luta pela salvação do mundo. Quem é que não quer, gente, a salvação do mundo? Jesus, quando ele pregava, tudo o que ele fazia era pela salvação do mundo. E nós que aqui estamos reunidos, também representamos que estamos na luta pela salvação do mundo. A luta pela salvação do mundo contra o pecado, gente. Que o pecado reina muito no nosso meio. Nós sabemos que esse pecado nós que fazemos parte desta comunidade, devemos lutar contra este pecado. E essa luta nós sabemos que é através da oração. Só um refrãozinho, né? Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Todos os caminhos que
Este ano, fomos despertados para o valor da fraternidade humana, convidados a fortalecer os vínculos de amizade social para que em Jesus a paz seja realizada entre todas as pessoas. Então, neste momento, iremos fazer a bênção dos ramos. Todo mundo fica com os ramos altos, né? Esta água que é vida, que é dada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela, neste momento, será aspergida, esses ramos que representam o caminho de Jesus ao Calvário, por todos que se encontravam naquele momento. E nós que fazemos parte da nossa comunidade, estamos também representando o momento de Cristo com os ramos e a água benta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora, esse momento, eu gostaria que quem tem o livrinho aí, iremos fazer todos juntos. Qual é a parte? Aí na prata, bênção dos ramos. Na primeira parte. Ó Deus com os ramos de oliveiras, crianças e pobres aclamaram Jesus ao entrar na cidade santa. Abençoai nossa comunidade aqui reunida, com ramos nas mãos e louvor nos lábios, que este sinal de vitória pascal do Cristo nos fortaleça. No mundo ameaçado pela violência, guerra e destruição do meio ambiente, possamos contribuir com uma cultura de paz, de não violência, como Ele nos ensinou, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, neste momento, é o momento que nós vamos fazer a entrada triunfal com a cruz e com os ramos nas mãos. Iremos agora todos lá, todo mundo vai ficar lá, eu fico aqui com a Jane, né? Todo mundo vai entrar lá. Tá certo, vai tirar? Não tira, não tira não. Não tira não, leve. Leve isso aqui. Leve Cristo. Leve Cristo. Vai levar a Bíblia na mão. E o Zé assim, alto. A menina que não vai com o vinho atrás. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Hosana a Ele, Hosana, Hosana a Ele, Hosana, Hosana a Ele, Hosana. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia,
Junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está na frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram, encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que iam atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino do nosso pai, Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora nós podemos ficar sentados. Só uma ligeira reflexão desse momento, gente. O que representa esse momento? Por que Jesus mandou que as pessoas que estavam junto com ele quando ele ia para Jerusalém, mandou pegar um jumentinho? Por que o jumentinho? O que representa o jumentinho no nosso meio, o que representavam naquela época? A humildade. A humildade. As pessoas pobres. Porque os doutores da lei, os sumos sacerdotes, eles andavam em mulas e muito arrumados. Como Jesus queria quebrar aquilo que vivia em Jerusalém, em todos os lugares do mundo, ele começou logo representando um jumentinho que representava a humildade, a pobreza. Por que a pobreza? Porque a pobreza da época vivia debaixo das ordens dos grandes, dos patrões, dos senhores das leis, dos sumos sacerdotes. Por isso que ele já começava a quebrar essa vida que os outros faziam com os mais pobres. E o que as pessoas que ali estavam fizeram? Pegaram as vestes vermelhas, colocaram os mantos vermelhos nesse jumentinho e os ramos que encontravam sobre todo esse percurso, colocaram no meio da estrada, para Jesus fazer esse percurso. Porque ele já sabia o que era que ia passar à sua frente. Ele já começou fazendo isso para representar, porque ele já sabia o que iria passar. E agora podem ficar sentados para escutarmos a primeira leitura. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido. Prestar atenção como um discípulo.
O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês agora irão responder. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou. Ele o liberte. Agora o salve. E se é verdade que ele o ama. Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome e os meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, vós que temeis ao Senhor Deus. Dai louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Segunda leitura. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens, encontrando com aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu e na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. É bem longo esse evangelho aqui. Eu gostaria que todos ficassem atentos, né? Porque para a gente entender, para a gente entender essa parte aí. E até quem puder ficar de pé, ficar também, né? Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder?
Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedisse. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que o sumo sacerdote havia entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que queria então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou a ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e puseram na sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando o joelho, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levavam Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repetiram suas roupas, tirando-a à sorte para ver a parte que caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu destrói o templo e reconstrói em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, descendo desta cruz. Desse mesmo modo, o sumo sacerdote, como os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: os outros salvou a si mesmo, não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com a forte voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu
embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, quem puder, podem ficar de joelho. Neste momento em que Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento em que Jesus expirou, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem perto em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí podem se levantar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês podem ficar sentados para a gente partilhar essas leituras. Vocês viram aí que tanto nas leituras como o Evangelho já mostram o sofrimento de Jesus. Vocês viram aí que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, queriam mesmo era que ele fosse crucificado. E ele já sabia que isso ia acontecer. Quando o crucificaram, disseram: se ele é tão poderoso, né, rei de Davi, você não construiu um templo em 3 dias? Só que Jesus dizia que construía um templo em 3 dias, porque ele ia morrer e ressuscitava ao 3º dia. E eles não entendiam isso aí. Desce da cruz. Então, por que Jesus fez tudo isso, gente? Por nós. Para livrarmos todos nós do pecado do mundo. Foi isso que ele fez por nós. Ele se sacrificou durante todo esse tempo. Então ele começou o percurso, como nós estamos na Semana Santa, Domingo de Ramos, começa o sofrimento de Jesus, quando ele foi crucificado. E partilhando a palavra aqui, quem tem um livrinho, olha, com o Domingo de Ramos, entramos na Semana Santa, também chamada de Semana Maior. No livrinho não, na folhinha. Nesta semana, aconteceram os maiores fatos da história da salvação. Não devemos, nesses dias, ver apenas os fatos históricos. É preciso enxergar neles o sentido salvador que trazem, por isso, a narração da paixão e morte. Não basta ser lida ou executada, deve ser rezada e meditada. Porque, olha, aqui ele está dizendo aqui, está me ajudando. Deve ser meditada. Foi isso que nós já começamos aqui, não foi? Que já começamos a meditar que
o que representam, no caso, os ramos, como eu acabei de dizer para vocês. Não está ali na folhinha, não. Ele não diz aí que é para ser meditado. Eu já falei para vocês no início. O que representa os ramos? Que os cristãos estão unidos. Que nós aqui estamos unidos, né? Numa mesma luta para quê? Para salvar as pessoas do pecado. Então Jesus começou a lutar, morreu, se sacrificou para salvar a todos nós do pecado. Hoje misturam dois fatos: a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Qual foi a entrada triunfal dele? Quando ele foi, mandou que trouxesse o quê? O jumentinho bravo, e ele montou-se nesse jumentinho. Fizeram o quê? Colocaram vestes sobre esse jumentinho, e as pessoas que ali andavam espalharam ramos na estrada. Então, por isso é que chama o quê? Entrada triunfal, né? E libertador da humanidade, e a sua paixão e morte. Então, no segundo evangelho já começa o quê? A sua paixão e morte. Quando pegaram Jesus, o sumo sacerdote, perguntaram se soltavam ele, o que é que as pessoas que ali estavam diziam? Crucificam, não é isso que dizia o evangelho? Perguntou mais uma vez: libera, tira ele daqui, crucificam. Então o que Pilatos disse para as pessoas que ali estavam? Que fizessem um pedido, que soltassem qualquer pessoa. E ele mandaram soltar quem? Barrabás, que era um preso que havia feito morte. Preferiram soltar esse preso e manter Jesus, né, na cruz, que diziam: crucificam, crucificam, né? A história da paixão não é apenas a história da paixão de Jesus de Nazaré, é também um assunto nosso. Quantas pessoas, gente, não são crucificadas no meio de nós? Às vezes até injustas. Porque existe no meio nosso pessoas como os sumos sacerdotes, os doutores da lei, que têm o poder na mão e pisoteiam e sacrificam os mais fracos. Os fatos que celebramos na Semana Santa se chamam de quê? Mistério pascal. Ele é o centro e o ponto mais alto da vida de Jesus. Não existe o Evangelho sem o mistério pascal. Ele inclui a paixão, morte e ressurreição. Por quê? Nós sabemos que Jesus, a paixão que é toda aquela ida para o Calvário, quando ele começou a sofrer, levar a cruz, pregar na cruz, ofereceram o que para ele? Em vez de água? Vinagre e mirra, né? Vinagre. E ele não bebeu. Então, todo esse sofrimento aí chama-se o quê? A paixão. Até que ele inspirou. Foi isso? Expirou. Que é o quê? A morte. Então, qual foi a última palavra que Jesus disse? Meu Deus, por que me abandonaste? Por isso que nós fizemos aquele momento de ficar de joelho. E depois que ele expirou, o que o sumo sacerdote disse, gente? Esse aí realmente é o rei dos judeus. Estou só aqui reafirmando o que está lá no Evangelho. Não foi isso? Depois de todo o sofrimento que ele morreu, aí
ele disse: esse aí realmente é o rei dos judeus. As palmas que erguemos hoje para aclamarmos o Cristo são palmas de vitória. Ele vencerá o martírio. Sem ressurreição, Jesus, ainda que lembrado como um dos melhores e mais sábios personagens da história, teria se tornado apenas uma página da crônica policial do passado. A história celebra muito desses heróis. Com Cristo foi diferente. Sua história não para na morte, virando lembranças e saudades. Ela continua gloriosa em Jesus de Nazaré, ressuscitado. Porque fizeram tudo isso e ele foi justamente quando ele disse, ele dizia que construiria um templo durante 3 dias. Que era justamente os 3 dias onde ele morreu e foi ressuscitado. E ele ressuscitou justamente para quê, gente? Para nos salvar. Então, esse é o momento que nós iniciemos a nossa semana e fazemos a nossa profissão de fé. Professar a fé em Deus é ter a mesma disposição de Jesus no cumprimento das propostas do reino. Então, nós já fizemos essa parte aí, né? Do creio. Aí agora, nesse momento, as preces da comunidade. Adoremos a Cristo aclamando hoje pela multidão como Rei do Messias esperado. Por meio deles, elevemos ao Pai as nossas súplicas confiantes. Salvai-nos, Senhor. Salvai-nos, Senhor. Nós vamos responder: salvai-nos, Senhor. E vocês agora vêm ler aí. Para que a nossa igreja seja firme no testemunho do Evangelho e da vida, não se intimidando diante do imperialismo, da morte. Rezamos ao Senhor. Salvai-nos, Senhor. Para que esta Semana Santa seja ocasião favorável de nos comprometermos com ações no cuidado e defesa da vida. Salvai-nos, Senhor. Para que as celebrações dessa semana tenham 2. Para que as celebrações dessa semana nos inspirem sempre a paz, a concórdia, rezemos ao Senhor. Salvai-nos, Senhor. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora. Tornai nossos corações capazes de compreender e de compartilhar o sofrimento dos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Apresentação dos dons. Hoje é dia da coleta da solidariedade. Conscientizemos a nossa observância quaresmal. Jejum, oração e solidariedade. Partilhando os nossos bens com os nossos irmãos e irmãs. Canto de ofertório. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Reparem nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Reparem nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho, transforma a nação. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, oh,
canudos são lutas de ontem, de hoje também. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. O Senhor esteja convosco. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É justo e se faz necessário vos louvar e vos adorar. Deus de bondade neste dia, Jesus entrou na cidade